Uma boa noite a todos e aqueles que recebem, que aceitam. Eu vos saúdo com a Shalom, que significa paz plena do Criador. Com bastante alegria, novamente aqui estou para poder falar do amor do Eterno a todos aqueles que creem, que necessitam e que desejam ouvir a boa palavra do Criador. Meu nome é Rodrigo, eu sou um servo do Eterno e aqui novamente estou para cumprir a minha missão, meu chamado, aquilo que creio eu, em meu coração, ter nascido para fazer aqui nesta terra, que é pregar, ensinar, exortar as pessoas enquanto ainda é tempo. Esta semana eu andei meditando muito em um versículo da Bíblia que eu gostaria de comentar, compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu gostaria de estar lendo dois versículos. O primeiro versículo que eu gostaria de ler, ele está aqui na epístola que o apóstolo Shaul, quem era Shaul? Paulo. Por que você chama ele de Saul? Às vezes você pergunta do lado daí. Eu chamo ele de Shaul porque Shaul é o nome original do apóstolo Paulo. O nome Paulo não é o nome verdadeiro, não é o nome original, assim como quase todos os personagens da Sagrada Escritura têm um nome diferente daqueles que nós chegamos a conhecer. Então, nome é uma coisa que não se translitera e é uma coisa que não muda. Meu nome é Rodrigo. Aonde eu chegar, meu nome continuará sendo Rodrigo. Meu nome não vai mudar. Se eu mudar para um outro país, por exemplo, lá eu vou continuar sendo chamado por este nome que eu tenho, o qual as pessoas me chamam, que é Rodrigo. Então, os apóstolos, os personagens bíblicos também tinham nome. E a grande maioria deles eram hebreus, eram judeus, então o nome deles é um nome hebraico, é um nome judaico. Então, o apóstolo Paulo, capítulo 5 da sua epístola aos Tessalonicenses. E nós vamos estar lendo apenas o versículo de número 22, que diz assim: mantenham-se distante de toda a forma de mal. Na grande maioria das versões bíblicas que nós temos nas nossas mãos, as traduções diz: fujam da aparência do mal. E é este o conselho que eu quero dar nesta noite. Também vamos aqui para a história de um homem que ganhou um título do próprio Criador. E o que ele fazia? Como ele vivia? O que ele fez para ganhar os títulos que ele ganhou? Vamos ver aqui um pouco sobre este homem. Livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Iov. É o nome hebraico, nome original de Jó. Iov. Este homem era irrepreensível, reto, ele temia a Deus e se afastava do mal. Amém. Antes de prosseguir, eu gostaria de fazer uma teflá, uma oração, junto com você e por você. Aí onde você está, aí mesmo, você tem a oportunidade de se introduzir juntamente comigo perante ao Rei Eterno, Criador de todas as coisas, o nosso grande Deus, Yahweh. Aí é onde você está.
você pode buscá-lo e falar com ele. Eu acredito que ele vai colocar pessoas para assistir a esta transmissão. Eu acredito que ele vai colocar pessoas para ouvir aquilo que nós temos para passar aqui nesta noite. Então, eu gostaria de, antes disso, conversar com ele, orar por você e pedir a bênção para este momento de exposição das Escrituras. Querido e eterno Senhor Adonai, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Deus, o meu Elohim. E eu acredito que o Senhor pode ajudar as pessoas que têm fé. É exatamente por isso que aqui estou neste momento. Estou aqui, querido e eterno Senhor, para Te glorificar, para enaltecer o Teu nome e para fazer uso da Sua palavra, a fim de que outras vidas sejam alcançadas, beneficiadas com a pregação, o ensinamento de Sua palavra. Nosso Salvador Yeshua, o Teu Filho amado, ó Eterno, Ele ensinou, Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Yahweh. No nome de Yeshua é que eu converso com o Senhor, pelos méritos dele, pois de maneira alguma terei eu condições de chegar-me diante da tua presença pelos meus próprios méritos. É em nome dele, em nome do teu Filho amado, que eu falo contigo e te peço, abençoe a vida das pessoas que estão assistindo e que irão assistir esta mensagem. Muito obrigado pelo privilégio de falar do teu amor e da tua graça. Quero te louvar, quero te exaltar, quero te adorar em espírito e em verdade e te glorificar de todo o coração no nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Meus queridos e amados irmãos, se tem uma coisa que ninguém de nós gosta e procura a todo custo evitar, são problemas. Não queremos problemas para as nossas vidas. Não queremos nos envolver com problemas. Por quê? Porque problemas trazem para nós sofrimento. Trazem para nós perturbações. Trazem para nós desconforto. E desgasta o nosso físico, o nosso emocional, o nosso psicológico e muitas das vezes nos traz problemas, criam outros problemas para as nossas vidas. Então talvez você pergunte assim, mas é impossível nós não arrumar problema. Realmente, em cima dessa terra, é impossível nós não arrumarmos problemas. É impossível nós não nos envolvermos com os problemas, porque de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, eles surgem. Só que tem uma coisa. Há algumas atitudes da nossa parte que evitam muitos problemas. Nós temos a total responsabilidade nas nossas vidas em evitar problemas. E o que fazer então para termos menos problemas, já que não é possível vivermos em cima dessa terra sem nos envolvermos com eles? Em primeiro lugar, meus irmãos, vamos ver aqui o que o texto acabou de nos dizer. Ambos os textos que nós lemos, Tessalonicenses e também o texto do livro de Jó, fala de uma coisa importante para se evitar
a aparência do mal, que são os problemas, que são as dificuldades, que são aquelas situações nas quais nós nos envolvemos e que aqui é chamado de mal, é chamado de uma situação ruim, que aqui é classificada, chamada, denominada de mal. Então, o que fazer? Para evitar o mal, para não cair no mal, para não arrumar problemas, eu preciso fugir da aparência dele. Aí que está o segredo. O segredinho simples dentro destes versículos é que para evitar muitos dos problemas que adquirimos, nós precisamos, irmão, fugir da aparência do mal. Nós precisamos fugir daquilo que aparentemente pode nos trazer problema, conforme diz aqui o texto. Abstenham-se ou fujam de toda a aparência do mal. Ou seja, se uma situação ela é suspeita, se a gente percebe que há um perigo, se a gente suspeita que há possibilidade de eu arrumar uma encrenca, de eu adquirir um problema, de eu entrar em uma dívida, de eu contrair uma desavença, de eu entrar em uma contenda, uma rixa, uma briga, em um debate, em um atrito com alguém, enfim, fugir da aparência. Determinadas situações, determinados ambientes, determinadas companhias, determinados locais aonde muitas das vezes as pessoas frequentam buscando lazer, prazer, entretenimento, e que muitas das vezes, irmãos, traz para ela problemas, doenças, brigas, rixas, separações, divórcios, escândalos, pobreza e vários outros tipos de problemas e de dificuldades que vão surgindo nas nossas vidas. Então, o que fazer para evitar o mal? Fuja da sua aparência. Quando a gente é novo, irmãos, inexperiente, imaturo, a gente entra em tantas, vamos dizer, tantas barcas furadas. A gente arruma tanta encrenca. A gente mergulha em tantos problemas. A gente arruma tantos atritos. Sabe por quê? Porque a gente não consegue identificar a aparência do mal. O mal, irmão, em si, é fácil de evitar. Mas muitas das vezes, por devido à inexperiência, nós caímos no mal, nós tropeçamos e caímos nos braços terríveis e nefastos do mal, porque nós não conseguimos enxergar a aparência dele. O mal tem uma aparência. O mal, ele tem algo que o antecipa. E o que antecipa o mal? A sua aparência. Determinados ambientes, irmão, são ambientes que são degradantes, são armadilhas, tem aparência, às vezes, de inocente, de inofensivo, mas é uma grande e terrível armadilha. E eles deixam um rastro, deixam pistas. Ele se mostra e ele tem uma aparência. Sabe, irmão, quando a gente é novo,
quando a gente é inexperiente, a gente não consegue ver isso. Mas depois que a gente ganha um determinado patamar, depois que a gente alcança uma determinada idade, depois que a gente vai adquirindo experiências com o dia a dia da vida, a gente olha para trás e fala assim, mas como que eu fui cair naquela armadilha? Como que eu fui ser enganado daquela forma? Como que eu fui ingênuo daquele jeito? E aqui nós lemos, irmão, a história de um homem que ganhou o título de sincero, reto, íntegro, justo, temente ao Criador, porque ele fazia uma coisa, ele se desviava da aparência do mal. Quando dizia assim, olha, tem uma situação ali, né? Um ambiente ali, tal. Jó não ia lá. Olha, tem uns amigos chamando para bebedeira. Jó não ia lá. Olha, tem uns amigos reunindo aí para dar uma fugida, sabe? Tem uns amigos reunindo aí para dar uma saída, para deixar um pouco as suas esposas e curtir um pouco aí a vida com outras parceiras aí. Jó não ia lá. Então, meus queridos, o que Jó fazia para evitar o mal? Desviava-se da aparência. Toda proposta, toda oportunidade, toda possibilidade que aparece diante de nós na bandeja tem, meus irmãos, que ser avaliada. Pode ser uma oportunidade vinda da parte do Criador. Pode ser uma chance que o Criador está colocando diante de nós. Pode ser uma porta aberta para uma transformação, uma mudança, uma melhoria, um benefício na nossa vida. Mas pode ser um grande transtorno, um grande mal, um laço do inimigo, uma teia de aranha para nos amarrar. Então, nós devemos, irmão, pensar 2 vezes ou mais antes de nos enveredar por algum caminho desconhecido, em uma companhia desconhecida, em uma situação complicada. Então, nós temos que evitar a aparência do mal para não cair nele. Entendeu? Temos que evitar a aparência do mal. Jó era um homem assim. Aconteceu muitas coisas ruins na vida dele. Muitas. Trágicas, péssimas. Mas ele não fez por onde nada daquelas coisas acontecer. Então, nós devemos fazer por onde, meus amados irmãos? Fugir da aparência do mal. Determinados ambientes que as pessoas às vezes procuram com ânsia, com afinco, para tentar, às vezes, encontrar uma satisfação, encontrar um momento de prazer, de distração. Muitas das vezes as pessoas falam assim, não, mas que mal há nisso? Muitas das vezes, meus irmãos, cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, ir aonde quiser, fazer o que quiser da sua vida. Mas muitas das vezes, irmãos, as pessoas procuram estas coisas, mas em ambientes que às vezes vai trazer para ela grandes problemas, dos quais ela vai falar assim, eu me arrependo amargamente de ter me relacionado com aquela pessoa, de ter bebido daquele jeito, de ter iniciado, né, aquele tipo de situação ruim, de ter me alterado, de ter entrado naquela conversa, de ter dado aquele palpite, de ter ido até aquele local, de ter aceitado aquela proposta, enfim.
Muitas das vezes isso acontece. Então, meus irmãos, determinadas companhias. Hoje, irmãos, eu olho para trás e vejo quantos laços o inimigo preparou e em quantos eu caí por não vigiar as minhas companhias, por aceitar estar ao lado de pessoas de má índole, de pessoas de caráter duvidoso, de pessoas mentirosas, falsas, viciadas, que me ensinaram a entrar para o caminho dos vícios. Enfim, quantas e quantas vezes eu me vi mergulhado em problemas que eu não procurei com as minhas mãos. Mas por que eu caí neles? Porque eu não fugi da aparência deles. Eu lembro dos conselhos que o meu pai me dava em relação a companhias, em relação a ambientes. Hoje eu olho para trás e vejo que ele estava completamente certo, mas naquela época eu ignorava e pensava, não, meu pai já teve o momento dele, a época dele já passou, então assim, eu tenho que viver minha vida. Não é bem assim. Então o maior meio, meus queridos irmãos, de nós não cairmos no mal, não sermos pegos pelo mal, não sermos laçados pelo mal, não mergulharmos em situações ruins, desconfortáveis, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é evitar a aparência do mal. Se me fazem uma proposta que não está enquadrada dentro da palavra, uma proposta que é duvidosa, ilícita, errada, ilegal, imoral, irmão, eu tenho que na hora, rejeitar, não aceitar, não entrar por este caminho, não adotar este conselho, não aceitar esta proposta, não compactuar. Por quê? Porque estas coisas vão me fazer muito mal. Pode às vezes até não fazer no momento, na hora, mas um dia cedo ou tarde vai acabar me trazendo mal. Olha bem para um jovem que a Bíblia chama de José do Egito, Yosef. Um dia ele foi preso, injustamente, vendido como escravo para o Egito. E lá, na casa de Potifar, como escravo, ele recebeu uma proposta. Uma mulher olhou para ele, a mulher de Potifar, mulher do seu senhor, achou ele bonito, atraente e agarrou ele e quis ter um momento de intimidade com ele. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu correndo. A Bíblia diz que ele escapa daquela mulher, mas aquela mulher fica com as vestes dele na mão, a túnica dele. Ela agarrou ele e queria abraçá-lo, beijá-lo, ter um momento de intimidade afetiva com ele. E ele, sabendo que isso é ilícito, ali estava a aparência do mal. Muitos dos nossos dias, muitas pessoas, muitos homens, no lugar de José, falavam, opa, eu tô bonito no pedaço. Eu tô com tudo. Uma mulher famosa, rica, poderosa dessa, querer me abraçar, me beijar, querer ficar comigo, eu tô com a bola toda. Mas José identificou que aquilo era uma aparência de um grande e terrível mal. Porque aquela era uma mulher casada. E ela era
casada com um homem que poderia mandar decapitar ele quando ele quisesse. Então ele sai correndo. Então, meus irmãos, ele evita um grande e terrível mal, apesar de ter adquirido problemas. Ele adquiriu problemas, porque ela fez um maior barraco, fez um maior escândalo, e se colocou como vítima, inocente, e ele como um tarado, como um maníaco sexual que tinha atacado ela e tentado ficar com ela, ter relações sexuais com ela à força. E isso levou José para o calabouço. Mas eu quero dizer para você, meu amado e querido ouvinte da palavra aqui nesta noite. José teve problemas, mas teve um problema que ele não teve. Sabe o quê? Consciência pesada, culpa na consciência, ele não teve. Ele estava lá no calabouço, preso injustamente, mas a consciência dele dizia: você fez o que foi certo, José. Você fugiu da aparência do mal. O mal maior, José evitou o mal maior. Qual era o mal maior? O mal maior era ter cedido. O mal maior era ter se entregado. Porque se ele tivesse feito isso, irmão, nunca que a consciência dele seria lavada. Porque há determinados tipos de pecado, de prática, que ao ser cometido, nunca mais, a culpa por estes erros e falhas vai nos abandonar. Pode até ter uma cura da parte do Eterno, quando há arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro nas nossas vidas, por causa daquele ato errado, aquela prática errada que cometemos. Pode ter até uma amenização, um amenizar da consequência na nossa vida, mas infelizmente, irmão, a culpa, a vergonha, a humilhação por ter cometido determinados tipos de prática nunca vai abandonar o coração, a mente culpada de muitas pessoas. Então José, ele ficou livre deste que era o maior mal, o maior problema de todos, irmão. O maior problema não era ele ser chamado de frouxo. O maior problema não era ele ser vítima da dúvida dos seus amigos, que podia dizer: olha, será que esse rapaz aí realmente é homem? Será que ele realmente dá no couro? Será que ele realmente ataca? Não, ele não quis saber disso. Ele fugiu da aparência do mal. Sabe por quê? Não vale a pena trocar uma vida honesta, de pureza, em sua consciência, de comunhão com o Criador, por um momento fútil de prazer carnal. Não vale a pena. Não vale a pena trocar nossa comunhão com o Eterno, com o Criador, por um cigarro, por uma pedra, por um copo de bebida, por um rabo de saia. Não vale a pena. Não vale a pena trocar a esposa ou o marido, você que às vezes a mulher está me assistindo, a sua pureza mental, a sua consciência, por um momento efêmero, passageiro, que vai acabar. O que é um momento, irmãos, de prazer igual o que estava diante de José? Não é nada. Contato de um homem com uma mulher é 5, 10, 15 minutos no máximo. Acabou, pronto, já era. E o momento de desgosto, de amargura, de angústia, de tristeza por um ato ilícito que vai contra a palavra do Eterno, irmão, dura para sempre. Dura para sempre. Eu, como um líder que já fui e ainda sou, mas do jeito que eu era, não sou mais. Eu vi muitas pessoas sentar diante de mim
e chorar amargamente. Amargamente. Porque cometeu determinados tipos de coisas que estava trazendo tanta angústia, tanta tristeza, tanta culpa, tanta dúvida, tanto medo, que fazia a pessoa, irmão, querer até suicidar, tirar a sua própria vida, desistir da vida. Algumas eu vi entrar em depressão. Algumas eu vi se isolar totalmente e não se erguer mais daquela situação de humilhação. Por causa do quê? Da culpa. E por que isso tudo aconteceu? Porque não fugiu da aparência do mal. Então, irmão, fugir da aparência do mal. E a aparência do mal, irmão, ela está em todos os lugares. Nas companhias, nas propostas, até mesmo na religião. Tem determinadas doutrinas, determinados ensinamentos, determinadas práticas religiosas que são armadilhas puras. Não é? Tem um ditado que diz aí, Deus está em todo lugar. Tá mesmo? Deus está em todo lugar. O Criador, o Eterno, está em todo lugar. Toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Será? Será, meu irmão? Tem muita coisa que ele condena e o homem fala assim, é boa, mas ele diz assim, é má. Tem muita coisa que o homem diz assim, não tem problema. E a palavra dele diz, não pratica, não faz, não entra por este caminho, não adota tais práticas. Então nós temos que tomar cuidado. A aparência do mal. Quer evitar o mal? Evite em primeiro lugar a sua aparência. Se não evitar a aparência do mal, vai cair no mal. Você quer ver uma coisa, irmão? A pessoa está em casa, está mexendo na rede social, faz uma postagem. De repente ela recebe ali alguém entra ali do sexo oposto e começa a falar coisas que não condiz com aquela postagem, a insinuar alguma coisa. O que a pessoa tem que fazer? Ela simplesmente tem que cortar o mal pela raiz. Tem que ir lá na raiz e cortar. Por quê? Porque se ela não fazer assim, ninguém é um super-homem, ninguém é super-mulher. É arriscado ela dar vazão a um sentimento da parte que já brotou por parte daquela outra pessoa que está com segundas intenções e ela pode ter um deslize e pode cair. Principalmente às vezes, irmão, a pessoa está com um problema pessoal no relacionamento dela. O inimigo das nossas almas sabe disso. Usa uma pessoa lá do outro lado para fazer um elogio, para, às vezes, dar uma cantada, falar alguma coisa inconveniente. Se a pessoa, irmão, der vazão, se a pessoa não olhar para a situação, irmão, e enxergar que isso é uma aparência do mal, e ela ficar gostando, né, recebendo aquela massagem no seu ego, com seu ego inflado. Poxa vida, hein? Olha o que ela está falando. Olha o que ela disse. Olha a proposta que ela está fazendo. Olha, ela disse que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Olha, ela está me elogiando. Eu não tenho isso no meu lar. Eu não tenho isso, meu cônjuge não faz isso. Se ela der vazão e entrar por este caminho, irmão, a hora que ela pensar que não, ela já está cometendo o adultério. Ela já está fazendo o que não deve. No trabalho, às vezes vem, irmão, a oportunidade para extorquir, para lograr ilicitamente, para sonegar. Se a pessoa, irmão, no iniciozinho, antes dela entrar por esse caminho, se ela perceber, peraí, isso aí tem uma aparência de mal, isso aí está me cheirando mal, isso aí não está correto,
isso aí não está dentro dos padrões, se ela perceber, meu irmão, que isso é uma aparência de mal e não entrar por este caminho, feliz será esta pessoa. Porque se ela der vazão, ela pode chegar a um poço, irmão. Ela pode estar pisando em uma areia movediça, aonde ela vai afundar, e quanto mais ela mexer, mais profundo ela irá. Então fica aqui esses conselhos, irmão. Fica aqui esses conselhos. Quer evitar o mal? Identifique a aparência, evite a aparência dele. Fuja da aparência. E o texto aqui está falando para nós fugir, irmão. Nunca vamos tentar enfrentar aquilo que a Bíblia fala que é para nós fugir, irmão. A Bíblia fala: resistir a Satã, o diabo, e ele fugirá de vós. Ela fala para nós enfrentar com fé o mundo, porque a arma que vence o mundo é a nossa fé. Ela fala, irmão, para nós expulsar os males em nome de Yeshua, que os espíritos maus vão se sujeitar. Mas ela pede para nós fugir da aparência do mal. Tudo que ela pede para nós fugir, irmão, foge. Não tenta enfrentar aquilo que ela pede para nós fugir. Porque se a palavra do Eterno fala para nós fugir, não adianta nós tentar enfrentar. É porque aquilo que ela está dizendo que é para nós fugir é mais forte do que nós. Não vamos tentar, irmão, brincar com fogo e pensar que não vamos nos queimar, porque vai queimar sim. Vai queimar sim. Então, se a palavra fala fugir da aparência do mal, não fala, não, eu sou tal, eu sou forte, Deus é comigo, eu creio nele, e entra. Não, irmão, não entra, porque vai quebrar a cara. Vai ter decepção, vai afundar, vai naufragar. Então, apegar-se ao bem. Fugir da aparência do mal para não cair em tentação, não cair no mal. Olha o que Yeshua fez em Mateus, capítulo 4, Lucas 4 também, irmão. Fala da tentação. Depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satã. Olha o que o inimigo, o adversário, propôs para ele. Transforma essas pedras em pães. Você não está com fome? Transforma a pedra em pão. Olha, você não é o filho de Deus? Lança-te desse precipício abaixo, que está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Ele não caiu naquela cilada, irmão. Tudo isso te darei. Mostrou os reinos para Yeshua. Tudo isso te darei, mostrou a glória dos mundos para ele. Se prostrado me adorares, ele disse: afasta-te de mim, Satanás. Porque está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Então Satanás se ausentou dele por um pouco espaço de tempo. Tempos depois ele volta, mas ali ele vence Satã, porque ele percebeu a aparência do mal. Ele percebeu que aquelas insinuações, aparentemente inofensivas, aparentemente sem nenhum tipo de ameaça, por detrás tinha uma intenção terrível e tinha uma armadilha terrível. Por detrás de tudo. Ele estava com fome, mas não aceitou transformar a pedra em pão. Ele poderia muito bem se lançar do precipício, mas ele não fez. Ele não aceitou as insinuações. Então, meu irmão, apegar-se ao bem. Entrar por aquele caminho que nós sabemos que é o caminho bom, que é o caminho certo, que é o caminho correto, que é a prática que agrada ao Criador, que é aquilo que o Criador aprova, apoia para as nossas vidas. Então que o Eterno